seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Estamos novamente aqui na TV Cidade, canal 14 de Farroupilha. E hoje eu trouxe uma amiga que ganhei, recentemente. Eu preciso dizer para vocês que esse mundo das startups tá me, nutrindo de amizades enriquecedoras. E o Resolvendo Dilemas existe e tem objetivo exatamente para isso. Como enriquece a minha vida, posso enriquecer a sua também, com ideias, com propostas, com atitudes, com cases, com histórias inspiradoras. É para isso que o Resolvendo Dilemas está aqui. E hoje eu tô trazendo uma história que para mim encontra pontos de superação e de desenvolvimento muito além do que eu mesmo imaginava. Se eu posso resumir essa história, ela é animal. É isso que ela é. De contar para você e apresentar a Juliana Plett. Eu quase erro o nome dela de novo e faço aquelas minhas pérolas, mas eu tenho treinado para não errar e vou chamar ela carinhosamente, como sempre chamo, de Ju. Acabei de descobrir que essa mulher que eu já admirava, por todo o contexto filosófico, social e todo esse trabalho de desenvolvimento do feminino que ela faz, além de tudo isso, ainda tem toda uma história de zoológico. Gente, eu sei, você ficou curioso também? Então senta e assiste, escuta aqui tudo que essa mulher tem para nos contar e nos ensinar. Ju, seja muito bem-vinda ao Resolvendo Dilemas. Nossas câmeras são Gratidão, suas. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar sentada nesse sofá aqui contigo e batendo esse papo hoje, que vai ser talvez animal, né? Menina, eu sei que você veio aqui pra gente falar sobre startups e sobre tudo isso que a gente conheceu juntas, e pra mim foi uma experiência que é dignificante, mudou minha vida, esse Startup Weekend, e a gente vai tratar disso porque tá chegando de Farroupilha, logo também vou poder conversar com o pessoal aqui e contar todas essas novidades. Você faz parte do time de Farroupilha, né? Tá fazendo os pitches, trazendo tudo isso, mas eu preciso que você conte como é que foi 20 anos em um zoológico. Eu acho que o link de hoje, né? Eu acho que o ponto principal do nosso tema vai ser desafios. Porque inovação é um desafio, né? E um pouquinho dessa minha história, quando eu comecei essa jornada, ela foi muito desafiadora, né? Eu acho que eu abracei uma oportunidade logo depois da minha formatura, né? Trabalhar num zoológico é uma coisa super atípica, né? Então, surgiu a oportunidade. Na época, mesmo saindo, né, da universidade, os estudantes recém-formados não estão preparados totalmente, né? A gente está começando nossa caminhada. E aí surgiu a oportunidade, então, de trabalhar no Zoológico da Universidade de Caxias do Sul, onde eu trabalhei por quase 25 anos. Né? Então... meninos, não se preocupem, ela deve utilizar os mesmos remedinhos que usa lá pra guardar os animaizinhos, né? Ela dorme no formol, com certeza. Imagina. E na verdade, conhecer esse mundo, sabe, foi assim, um desafio, porque na época, isso já há 25 anos atrás, nós não tínhamos muitos estudos. Eu não tinha muitas referências, eu praticamente me sentia sozinha, né, dentro desse mundo, no caso de trocar ideias, ter mais conhecimento com outros colegas. Então eu sempre fui uma buscadora, né? Eu acho que quando a gente quer crescer, a gente quer buscar coisas diferentes, a gente precisa buscar, sabe, se desafiar, estar aberto. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Então esse desafio me trouxe muita bagagem, trabalhar com animais selvagens. No momento em que a gente, como médico veterinário, né, a gente precisa aprender a ler o nosso paciente, né? Então, querendo ou não, esse olhar sobre os animais te traz um conhecimento, entender o que ele está passando, o que ele está sentindo, as expressões que ele está transmitindo através da leitura corporal.
Então, essa bagagem por mais de 20 anos me trouxe muito conhecimento com relação a esses comportamentos, a expressão dos comportamentos, né? Então, depois dessa jornada toda aí de mais de 20 anos, eu me direcionei praticamente para o desenvolvimento humano também, né? Então, Não, vamos ser sinceros, né, Ju? A gente não deixa de ser um animal. nós somos. A gente não deixa de ser uma espécie também. E eu acho que tu bem disseste fora das câmeras, né? A tentativa dos veterinários de fugir, de lidar com pessoas, eu acho que esse é um grande paradigma que vocês quebram depois que adentram ao mundo profissional mesmo, né? E ver essa tua trajetória, essa virada de chave de, cara, eu contribuí um monte para o meu meio ambiente, né? No sentido, agora acho que preciso contribuir para aquelas que também são da minha espécie. E que precisam se despertar, sabe? São coisas tão básicas que fazem parte mesmo da nossa base natural. É a questão das nossas emoções, do nosso comportamento, sabe? Quando a gente tem mais consciência com relação a isso, a gente consegue lidar com diversas situações. Bom, nós, né, Pérola, dividimos e compartilhamos o espaço do SW, foi um divisor de águas, inclusive foi um presente que eu recebi do meu esposo foi para, acho que, contemplar um novo ciclo, sabe? E realmente, assim, caímos de paraquedas, né, nesse desafio, né, que é o SW, e eu acho que realmente nos faz pensar no sentido de que, será que a gente está preparado para tudo isso, todo esse turbilhão, para essas mudanças, para pensar em inovação, para pensar fora da caixa, né? E sair do discurso, né, Ju? Eu acho que o mais a gente aprendeu durante aquelas 54 horas de intensas emoções, né, é que a gente precisa realmente sair do discurso, né? E tentar as execuções o quanto forem necessárias, né? E que falhar faz parte. Eu acho que, para mim, naquele bate-papo inicial, a frase que mais me marcou do instrutor, me fugiu o nome dele agora, sou muito... Do mentor? Do monitor geral lá, me fugiu o nome dele. Do Vaime? Vaime, isso. Que foi o facilitador. O facilitador do Vaime. A frase que mais me marcou foi assim, gente, que choque. Foi, aqui é um ambiente seguro. Porque o que mais a gente vê é todo mundo pseudo-incentivando a inovação, né? Mas não criando meios seguros para que elas possam brotar, nascer. Né? Eu acho que a inovação nesse sentido, que é desse desafio que a gente abraçou, é se despir, né? Eu acho que se despir de muitas coisas, de crenças, coisas que a gente traz, de verdades absolutas, que nem sempre são absolutas, né? Então, essa questão de trazer esse desafio e a gente se desafiar, é importante a gente olhar para dentro, né? De como que eu vou lidar em todo esse meu entorno, com as pessoas, né? Eu acho que é bem importante, porque inovação não adianta, a gente tem que estar aberto para ela, né? Não só aberto de uma certa forma em a questão de abraçar, mas estar preparado para a gente acolher o outro também, as outras ideias, trabalhar em cooperação, em colaboração é isso, né? A gente está aberto a ouvir o outro e que hajam realmente trocas para crescimento, né? Acho que é bem importante. E outros pontos da questão da inovação que eu vejo é a questão da gente esvaziar, né? Esvaziar a nossa mente, porque não tem como a gente absorver coisas novas se a gente não esvaziar essas questões dos nossos pensamentos repetitivos, por exemplo, né? Nossos bloqueios, das nossas crenças, né? Então eu vejo que esse link ele é fundamental no sentido da gente poder avançar. Eu acho que é avançar. E que não tem, na verdade, né, Ju, inovação sem pessoas. E o processo de autoconhecimento,
ele é um processo que por si só, na minha percepção, é inovador, né? E assim, ó, eu sei, eu disse pra vocês que ela era veterinária, que ela ficou 25 anos no zoológico, tá? Mas ela é mestra em filosofia, tá? Está fazendo uma especialização agora em neurolinguística, neurociência. Então, esse papinho aqui não é papinho da TV ou papinho do TikTok, tá? Estamos conversando com realmente quem sabe o que tá dizendo. Eu faço aqui meus pitacos, né? Mas a minha convidada tem a experiência, o know-how e o conhecimento necessário para poder estar contando isso para vocês. Então, assim, ó, fiquem tranquilos que é de coração, sabedoria e experiência que a Ju traz tudo isso pra gente. Me conta um pouco mais de como é que essa interação né, da neurociência junto com esse desenvolvimento pessoal e a filosofia, como é que tudo isso casou e você conseguiu reconhecer e está desenvolvendo palestras, treinamentos, todo esse trabalho que vem ajudando muitas pessoas na nossa região. Assim, se você ainda não segue, tá na hora de seguir, hein? Pletiju, né? @Pletiju no Instagram, vocês vão ficar encantados com o trabalho que ela faz de desenvolvimento. E quando ela pega a bandeira das mulheres, então, aí ela ganha uma sócia, né, para levantar essa bandeira. Conta pra gente, Ju, como é que é tudo isso? Então, a questão da neurociência, ela tá muito voltada, inclusive, nas questões do cérebro, né, que a neurociência vem desse estudo do funcionamento do nosso cérebro. Então, a gente tá muito, por exemplo, acostumado a funcionar no modo automático. Né? Então, a gente às vezes nem pensa por que a gente faz o que faz. Né? Então, o que a gente pode fazer de diferente? A inovação também propõe isso, né? Do que a gente pode mudar. Então, essa questão, por exemplo, do nosso funcionamento automático, ele vem da questão da gente estar sempre repetindo coisas, né? Bom, quando a gente sai um pouquinho desse ciclo, né, do automatismo, a gente vem para o modo manual do nosso cérebro. Então, se a gente está sendo apresentado alguma coisa nova, a gente vai para o piloto automático. Opa, preciso pensar, como é que faz isso? Tu vai começar a buscar referências, né? Por exemplo, que nem o desafio que a gente estava no SW, né? A gente sai do piloto automático e vai para esse modo manual. Então, o que eu posso fazer diferente? Qual é o problema? Exatamente o que eu ia falar agora, Pérola. Qual é o problema? Porque a frase que mais me marcou no SW foi realmente esse, né? Qual é o problema? E a gente ficou batendo muito nessa questão, né? E aí vem essa questão por exemplo, trabalhar com pessoas, né? Qual é o problema? A gente vê muitas questões de que empresas têm essa dificuldade de mudar, trazer a mudança, trazer a inovação, né? Como que eu posso mudar, né? E aí, qual é o problema? Será que tá fora? Será que são as tecnologias? Será que é o ambiente? Será que é o ecossistema? Né? Ou somos nós? Né? Então, eu acho que é onde tá o problema. Às vezes a gente tem que olhar um pouco mais para dentro do que para fora, para buscar essa resposta, né? Como diz, quando eu aponto um dedo, tem 3 ou 4 apontando para mim. Exatamente. Então, a gente poder quebrar esses paradigmas, sabe? Dessa questão da nossa correria, sabe? Falar muito... É muito bonito, muitas vezes, esse discurso sobre inovação, mas muitas pessoas que estão inseridas nesse meio, elas são engessadas, elas não estão abertas a ouvir os outros, né? Elas não estão abertas a... muito isso acontecer lá, né? De embates, de pensamentos, de dificuldades de compreensão e empatia da opinião do outro, né? Não, eu que sei. Exatamente. E essas questões, por exemplo, que são relacionadas à nossa mentalidade, ao mindset, às soft skills também, né? Ela requer digamos assim... Ela requer esse cuidado, esse autoconhecimento para te poder aplicar nesses ambientes de inovação, né? Então, ele é muito importante, esse desenvolvimento, né? Eu acredito muito, Ju, que a questão do desenvolver
as nossas habilidades emocionais, passa também pelo critério de você não só se tornar autorresponsável, mas também de assumir as fragilidades. Porque eu percebo que a maior dificuldade em todo o meu processo evolutivo foi enquanto eu ainda queria dizer que era forte. Enquanto eu dizia que era forte, eu não conseguia mudar. E nem me perceber melhor, e nem me reconhecer, e nem sair dos padrões de dor, né? E eu brinco que se não fosse a dor, né, ter me dobrado, provavelmente eu não teria hoje um momento tão feliz e uma condição tão melhor e uma percepção de vida tão melhor, né? E como seria, na minha visão, né, na minha ideologia, como seria bom se o teu trabalho e outros trabalhos que a gente vê pudessem as pessoas, então, despertar para essa autorresponsabilidade e para essa conjuntura de antifrágil, como diz, né? De se sentir frágil, mas não incapaz, e sim assumindo as suas fragilidades. Como seria mais fácil se a gente pudesse, né, levar isso, eu brinco sempre que as pessoas pudessem aprender com as nossas lições e não com as dores, né? É verdade. Às vezes a dor, ela nos faz crescer, né? Porque eu acho que esse ponto que tu falaste, eu acho que ele é muito importante, é dessa resistência que a gente tem à mudança, né? Porque aí, o que acontece? A gente olha pra dentro e às vezes dói. E aí a gente não quer olhar, a gente tenta fugir disso, aí a gente tenta empurrar com a barriga. Eu vejo que quem é teimoso é quem teima com o alemão, né? Bom, não posso falar nada porque eu tenho origem alemã, então... Mas, enfim, eu vejo muito isso com esse trabalho que eu realizo, né? Poxa, a gente que tá de fora, assim, a gente olha tantos potenciais, a gente vê tantas habilidades, né? Principalmente na mulher, eu vi muito isso também nessa trajetória. Quem não conhece alguém, uma mulher, uma amiga, né? Que até o pessoal da família mesmo, nossa, como tu é boa nisso, como tu é... Né? E por que a pessoa não se movimenta para fazer? Porque ela precisa sentir primeiro. Então essa caminhada, ela é de dentro para fora, não tem como. Né? E aí depois a gente brilha pro mundo. Mas existe esse primeiro ponto da resistência à mudança, né? Porque quando a gente fala também a questão da inovação, é a única, porque a inovação está sempre em constante mudança, mas o que não muda na inovação é isso. É a constante que permanece, é a mudança. Então, se a gente não tiver aberto a essas mudanças, tiver essa resistência, a gente não pode pensar em inovação. E acho que quando você diz pensar em inovação, a gente está falando em sentir inovação, né? Porque muito antes de fazer inovação, a gente precisa pensar, né, sentir, enfim, experienciar também, que foi uma outra questão que tu trouxeste também, com relação ao SW, né, vivenciar aquilo. Porque o aprendizado, ele vem disso, né, da gente ter esse conhecimento, mas também a poder aplicar ele. Né? Porque essa questão que tu trouxe com relação a estar aberto a erros, né? Se permitir errar, é uma cultura que precisa ser implementada, né? A cultura do erro, né? Bom, eu errei aqui, eu fracassei aqui, mas o que eu posso fazer para melhorar? E avançar positivamente, né? Eu acho que esse é bem importante. Hoje eu consigo me policiar bem mais em relação a isso, sabe? De que falhei, tá falhado e não se falha mais nisso, né? Mas eu vejo que nós mulheres temos esse dogma, vamos chamar assim, né? É quase como uma religião, essa pseudo-ideia de que temos que ser perfeitas para sermos aceitas e para sermos amadas. E como é difícil desconstruir isso, né? Eu uso uma frase que ajuda bastante, né? Tá tudo certo. Sempre tá tudo certo. Se eu falhei, se eu errei, né? Se eu não pensei nisso antes e não agi, tá tudo certo. Por quê? Porque foi o momento que eu precisei. Muitas vezes as pessoas querem sempre avançar. Às vezes, quando a gente tá nessa questão do imparável,
às vezes a gente precisa voltar um pouquinho para trás ou dar uma paradinha para ressignificar algumas coisas na caminhada, fazer alguns ajustes, até ponderar esses erros, porque eles são importantes para a gente ter sucesso, né? Se sentir realizado. Acho que esse é um ponto bem importante. Né? E se reconhecer, né, Ju? Eu acho que o autoconhecimento, o desenvolvimento dessas habilidades e entender como o cérebro funciona, eu acho que tira de nós um peso, né? De hábitos ou de ideias preconcebidas, de preconceitos que na verdade não são verdades absolutas. Exatamente. Né? Desconstruir. Hoje, eu acho que aprender a desconstruir é uma característica, uma habilidade muito necessária, né? Tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Conta pra gente aí quais são as novidades. E agora, Ju, qual que é o próximo passo? Então, até eu fiz parte ali do Meet, né? Sim. Dentro do SW. Eu estou aberta aí a aprender, a desaprender, aprender de novo, que é o que a gente tava falando, né? Então, hoje estou trabalhando muito forte nessa parte do autoconhecimento, né? Através da autoconsciência também, para que a gente possa avançar nas questões profissionais, né? Então, ele é um ponto base para esse trabalho que eu realizo, né? Então, hoje estou aí com um livro também, As Bases Emocionais da Cooperação e do Comportamento Social. Ai, gente, esse ela vai ter que vir em especial só para contar, porque eu vou ler, ela me deu um de presente, eu vou ler todo, e a gente vai poder debater no Dilemas sobre esse livro. Fica aí, ó, pra próxima. Já vou dar um spoiler também aqui, porque na verdade tu tinha falado, né, com relação à questão de nós, animais, e eu trago um pouco dessa pegada dentro do livro. Olha só. Com essa relação, né, que a gente tem de comportamento muito semelhante aos animais, por exemplo, eu acredito a questão do cancelamento, né, muitas pessoas são canceladas, tá muito nessa questão da aprovação e desaprovação dentro de grupos. Né? Então tem mais para falar sobre isso. Amei, já tá marcado o próximo aqui. Porque isso vem muito a calhar com um tema que eu bato muito, que é a questão do não. Né? A gente tem muita dificuldade de dizer não. E isso impede nosso crescimento. Porque tu acaba ocupando teu tempo, teu foco, tua energia, tudo para fazer a vontade dos outros. Exatamente para não ser cancelado. E às vezes o cancelamento também tá relacionado às nossas condutas, né? Então muitas vezes a gente tenta se ajustar. Só que esse ajuste às vezes ele não é bem apropriado, né? E eu acho também com relação acredito muito nessa questão da gente ter clareza do que quer. Porque se a gente não tiver clareza, qualquer coisa serve. Né? Então, quando a gente está muito alinhado com o nosso propósito, do que a gente quer entregar para o mundo, né? Aquele propósito com significado, como eu falo sempre, então fica muito mais fácil de saber discernir ou na tomada de decisão, né? Se é sim ou não. Acho que fica bem mais fácil. Excelente. Bom, Ju, nosso tempo tá acabando. Você sabe que dá mais uns 3, 4, daria uma jornada de programas aqui. Mas eu quero te deixar a oportunidade de você mandar uma mensagem, aquela coisa que pode despertar alguém que está assistindo Resolvendo Dilemas, a buscar inovação, a buscar seu autoconhecimento e crescer, assim como acho que você cresceu e eu cresci com essa experiência. Eu acho que um ponto principal é a gente estar aberto, a gente se abrir, né, com relação a conhecer coisas novas, buscar coisas novas, se inspirar em pessoas, né, com tantas histórias, a gente vê tantas histórias bacanas que muitas vezes ajudam na nossa jornada. E busque um mentor, porque é muito importante isso. Não que a gente não consiga avançar, a gente consegue sim, mas a gente facilita, alivia um pouco a nossa dor, né, dessa trajetória, dessa mudança, do que a gente quer para a vida da gente e se permitir também a se entender o que a gente sonha, quais são os nossos objetivos, né? Porque infelizmente muitas pessoas ainda não se descobriram, não se despertaram com relação a essa questão do que eu quero para mim, que vida que eu quero levar para mim, quais são os meus valores, os meus princípios. Então, quando a gente traz isso tudo de uma forma muito mais clara, fica tudo muito mais fácil e o principal, mais leve. Eu acredito muito nisso que você acabou de dizer. Eu acho que se reconhecer, né? Buscar aquilo que se faz e que te faz bem, tá no caminho
do autoconhecimento e tá nesse caminho do amor por si primeiro, né? O famoso amor próprio que a gente tanto necessita. E acho que a ideia do mentor, se a gente for olhar, ela é tão bem difundida há milênios em tantas culturas, né? Porque eu acredito muito que se eu puder aprender sem sofrer, eu vou estar mais leve nesse aprendizado, né? Não digo sem sofrer, mas pelo menos amparado ali. Né? Tenha alguém para segurar a mão. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante porque aí a gente consegue avançar de uma forma muito mais positiva, né? Com relação à nossa vida, à nossa trajetória, ter um olhar melhor para isso, sabe? E como tu falou, né? Olhar pro quem eu sou, se descobrir primeiro. Acho que é bem importante. Gente, ó, um beijo. Posso fazer um convite? Claro! Então, só para unir essa questão, eu acho que é bem importante de convidar o pessoal a participar do SW aqui de Farroupilha, né? Desse evento aí, quem não conhece, né? E busca algo novo, né? Busca essa inovação. Eu acho que se desafiem. Acho bem importante vocês participarem. Vai ser incrível. Obrigada, Ju, pela presença. Eu que agradeço. Um beijão.